Hoje nós temos o prazer de ter um programa exclusivamente voltado para a Receita Federal de seu interesse, porque nós vamos tratar do tema imposto de renda. Existem novidades, existem prazos e temos o privilégio de estar recebendo hoje o Superintendente Adjunto da Receita Federal de São Paulo, Dr. Cláudio Ferrer de Souza, o delegado da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal, Dr. Cláudio Afonso de Andrade, o supervisor do Programa de Imposto de Renda do Estado de São Paulo, Dr. Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior. É um prazer tê-los conosco. É uma satisfação, Dr. Cury. Nós vamos começar com a primeira grande indagação. Qual a diferença de pessoa jurídica e pessoa física? Excelente pergunta, Dr. Cury. Queria agradecer inicialmente o convite feito à Receita Federal. É uma satisfação estarmos aqui presentes para poder esclarecer ao pequeno empresário, ao pequeno empreendedor e dizer que a Receita Federal ela vem mudando a sua postura justamente para se aproximar dos contribuintes, né? A Receita Federal ela pretende ser uma grande prestadora de serviço. Mas indo diretamente à sua pergunta, é uma das perguntas mais importantes, talvez, para esse nosso programa, porque o empresário, né, a empresa, ela é constituída como pessoa jurídica e ela tem as suas obrigações tributárias, né, tanto do pagamento do tributo como a entrega de declaração. Só que o empresário, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa física. E a mesma coisa, a pessoa física, conforme a gente vai explicar bastante aqui no programa, ele também tem as mesmas obrigações. Então é importante o pequeno empresário ele saber que agora, por exemplo, nós temos até o dia 31 de maio o período de entrega da declaração do microempreendedor individual. Então, aquele microempreendedor individual constituído como pessoa jurídica, ele precisa entregar as suas informações, né, ao Comitê Gestor do Simples Nacional, lá pela CIMEI, até o dia 31 de maio. Mas esse mesmo empreendedor, ou ainda o microempresário, né, ou o pequeno empresário de empresa de pequeno porte, se eles caírem na obrigatoriedade da entrega da declaração do imposto de renda pessoa física, eles precisam entregar também essa declaração, que é a que será mais detalhada aqui nesse programa, até o dia 30 de maio. Então, cuidado com isso, porque nós temos dois prazos aí, um para a pessoa jurídica, no caso do MEI, e um para a pessoa física, que é no caso de todos os contribuintes que se enquadrem na obrigatoriedade. No caso da microempresa e empresa de pequeno porte, né, eles já tiveram a sua entrega de declaração lá no mês de março. Então o MEI que tem que tomar cuidado aí para não se confundir. O que é um esclarecimento extremamente importante. A diferenciação no prazo do MEI, 31 de maio, e da pessoa física, dia 30 de maio. É isso? Exatamente. Aí talvez o Ricardo possa explicar um pouco mais por que é 30 e é 31 de maio. Que é a próxima pergunta, por que é? Bom, o que acontece? Nós estamos falando de duas obrigações diferentes, né? Uma da pessoa jurídica, que o prazo independe de data, de dia útil, né? Então sempre vai ser o último dia de maio. Já o da pessoa física, quando eu vou fazer uma declaração, eu tenho também muitas vezes um imposto a pagar, né? Então esse imposto só pode ser pago em dia útil. Então é o último dia útil do mês. Então, por isso essa diferenciação, porque o dia 30 de maio vai ser uma sexta-feira, que é um dia útil, e 31 de maio, que é o sábado, que é um dia não útil. Então, para a pessoa física, vamos lembrar, 30 de maio, prazo final de entrega da declaração é 23h59, ainda tem bastante tempo para fazer, a declaração é simples de fazer, né? E o MEI tem até o dia 31 de maio para entregar a sua declaração também. Não deixa para a última hora, vamos entregar antes, com calma e tranquilidade. Mas a pergunta é, até hoje, quantas declarações já foram entregues antes do final do prazo, claro? Então, eu acessei agora há pouco, já haviam sido entregues mais de 18 milhões de declarações. O esperado para esse ano em todo o Brasil é que sejam recebidas 46 milhões e 200 mil, mais de 46 milhões de declarações no país, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em torno de 14 milhões. Então a gente está um pouco abaixo da metade. O que é um número extremamente bom, porque no Brasil se deixa as coisas realmente para o final dos prazos.
Então, está praticamente, ou quase na metade, é um ótimo sinalizador, significa que está andando bem. Mas a grande indagação agora é o seguinte: quais são as grandes novidades que tem aí no caminho? Bom, podemos começar pelas condições de obrigatoriedade. Isso. Né? Eu tenho algumas novidades para a condição de obrigatoriedade, só que não é uma novidade assim muito grande da legislação. Foram algumas atualizações que tiveram, principalmente de valores em virtude da correção da tabela progressiva. Então, para esse ano, aquele item que sempre está na imprensa, né? Eu preciso declarar, não preciso declarar? Então, se o contribuinte teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, só por esse fato ele já fica obrigado a declarar. Só que vão pensar que não é, se eu estou abaixo, não significa que eu estou dispensado de declarar. São 12 condições, dá uma olhadinha lá no próprio site da Receita, no programa, quais são todas as condições. Por quê? Porque se eu me enquadrar em uma delas, eu já fico obrigado a declarar, não preciso nem me preocupar com as outras. Então, é aquela, se eu já recebi os 33.888 de rendimento tributável, paro aí, não preciso nem olhar o próximo item. Mas se não, eu vou lá para o próximo. Então, por exemplo, eu tenho também quem recebeu outros rendimentos. Vamos supor, eu tenho lucros e dividendos lá da minha empresa, vou somar com as minhas aplicações financeiras, com o meu rendimento de poupança, com o aluguel que eu recebi, vou somar tudo. Se for acima de R$200 mil, né, que aí são os rendimentos isentos, tributados ou tributados exclusivamente na fonte, superior a R$200 mil, também é uma condição de obrigatoriedade. Outra que é muito importante a gente lembrar também é ter bens ou direitos acima de R$800 mil. Só por esse fato já obriga a declarar. E eu tenho vários outros, aquele que teve ganho de capital, teve rendimentos lá, fez vendas na Bolsa de Valores acima de 40 mil, fica também obrigado a declarar. Né? Para esse ano nós temos algumas novidades, que é aquele que tem rendimentos de aplicação financeira no exterior, sujeito ao ajuste na declaração. Então essa é uma condição nova para esse ano. Então se você tem esse rendimento, você fica obrigado a declarar. E dá uma olhada lá também, se você era residente no exterior e passou a condição de residente no Brasil no ano passado, e várias outras, porque a gente precisa ver se eu preciso ou não declarar. Preciso declarar, junto minha documentação, e tenho prazo até 30 de maio para entregar a declaração. Tem dois prazos, 30 e 31. 31 é o da declaração da MEI, da pessoa. 30, e eu estou batendo bastante na tecla do MEI, porque não se está falando, via de regra, né, no prazo do dia 31, que é para o MEI. Por isso, a insistência e a importância, até pelo número gigantesco de empresas hoje registradas no MEI, mais de 16 milhões de empresas no Brasil inteiro. Bom, mas existem várias coisas que são muito importantes. Existem 20 milhões de empresas na informalidade, nós estamos fazendo um trabalho para se formalizar, e aí ele faz o registro, ele tem um CNPJ, ele entra no GovBR, aí ele dá esse cartão para quem, qual o risco que ele corre, qual é a advertência que a Receita Federal orienta as pessoas nessa prestação de serviço que nós estamos fazendo hoje. Então, Cury, você abordou uma questão que é a conta GovBR, e é bem importante. Essa foi uma ferramenta criada pelo governo federal, já tem uns 3, 4, 5 anos, que não é da Receita, é do governo federal, é de outro ministério, e serve para acessar diversos serviços do Executivo Federal. Então, ela é uma chave para você entrar no E-Social, no meu FGTS, no INSS, você consegue fazer procurações, você consegue até fazer empréstimos com essa conta. E também você consegue transferir um carro também, e você consegue também entrar no ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. Você consegue baixar a sua declaração pré-preenchida, que é outro assunto importante aqui para o nosso tema. Então, é uma chave extremamente importante e semelhante a uma senha do banco. Então, qual é a advertência que a gente faz aqui? É uma coisa que você deve fazer e uma que você não deve. Então, vou começar pela que ninguém deveria fazer. É passar essa senha para um contador ou para um amigo ou para um parente fazer a sua declaração. Não passe que você vai estar passando uma senha que dá acesso a N tipo de serviços e pode ter algum tipo de erro, de fraude. E existe uma forma de você repassar essa função para outra pessoa, sem passar a senha. Basta você entrar no ECAC da Receita Federal, falando de imposto de renda, sim, emitir uma procuração eletrônica em nome daquela pessoa. Então, aquela pessoa que vai fazer a sua declaração,
ela vai atuar em seu nome, mas ao se logar no sistema, o sistema vai saber que ela está fazendo em seu nome. Então, se tiver algum erro, alguma fraude, ela vai ser a responsável, essa pessoa que está com procuração. E diferente de quando você passa a senha para alguém, ela vai atuar como se fosse você, e se um terceiro ou um quarto fizerem isso, você não vai saber quem fez em seu nome. E a outra coisa era o que você deve fazer. A gente recomenda que o contribuinte faça a ativação da verificação em 2 etapas. Isso acontece com bancos. Hoje os bancos utilizam esse tipo de coisa. Você vai acessar um banco qualquer de mercado, você precisa ter sua senha e um código geralmente que está no aplicativo do celular. E a mesma coisa na conta GovBR. Então essas 2 medidas são muito importantes para não ter nenhuma consequência ruim. E com essa procuração, ele pode fazer toda a contabilidade da empresa, fazer tudo sem que ele passe o documento do GovBR para o contador ou para o advogado ou para quem quer que seja? Essa procuração ela é bem ampla, é fácil de fazer, é dentro do ECAC, então a pessoa física entra com sua conta GovBR, se loga e procura onde ele deve fazer a procuração. Ele pode fazer uma procuração ampla, concedendo poder para delegar a essa outra pessoa todos os serviços disponíveis, ou ela pode escolher qual que eu vou delegar, e ela pode simplesmente escolher declaração de imposto de renda, então ela só vai estar passando esse serviço. Pode restringir. Pode, por data, inclusive, ou pode ser sem data. Pode colocar uma data até o final do prazo, ou um pouco depois, porque pode ter consequência, ou deixa sem data, e aí vai estar valendo até o dia que você quiser revogar essa procuração. Então é bem amplo a possibilidade de você manejar essa procuração. Que é outro tema que dificilmente é abordado nessa prestação de serviço, é mais um furo de informação. Primeiro são as 2 datas, o segundo é a importância desse documentação, os riscos que isso traz. Mas a coisa não para aí, nós temos que bem mais. Nos conta que mais que nós temos de boas novidades que são importantes dizer. Por exemplo, atividade social. Todo mundo tem que pagar o imposto de renda. Declarou, tem que pagar. Declarou, precisa pagar. Sim. Mas você pode fazer com esse dinheiro uma substituição de uma atividade social extremamente importante. Eu digo que você pode fazer o bem. Isso, né? E qual é esse bem que então, você pode vamos lá. Então, você hoje, né, quando a gente fala da declaração do imposto de renda, a gente está falando lá do ano passado. Sim. Então, tudo que aconteceu no ano passado reflete na minha declaração agora. Só que agora, na minha declaração, e aí tem uma limitação, que é só para quem usa as deduções legais, né? Então, se você fez a sua declaração, acabou de preencher e vai usar as deduções legais, que é aquela que eu posso deduzir contribuição, dependente, instrução, despesas de saúde, eu tenho uma faculdade muito interessante, que muita gente não conhece. Lá na própria declaração, eu posso destinar uma parte do meu imposto de renda para o fundo da criança e adolescente e uma parte do meu imposto de renda para o fundo da pessoa idosa. Quanto que é isso? É até 3% do meu imposto de renda devido para um e mais 3% para outro, ou seja, 3% para o fundo da criança e adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Ou seja, pode ser para atividade, por exemplo, das crianças com câncer, pode ser, enfim, para as atividades de saúde, atividades sociais para aqueles que mais precisam. Onde que eles podem procurar as melhores entidades? Na verdade, quando a gente faz essa doação diretamente na declaração, Sim. Eu estou fazendo uma doação diretamente para os fundos. Sim. Tá? Então, aquela outra que a gente pode fazer, e essa também é bem-vinda, que são aquelas doações que a gente faz para o fundo durante o ano, que a gente vai deduzir lá no ano que vem, para incentivar a cultura, para incentivar o desporto, para assistência à pessoa com deficiência, a assistência oncológica também. Existem umas doações que eu faço durante o ano para o ano que vem. Essa que eu estou dizendo especificamente na declaração são duas específicas. Eu dou diretamente para o fundo, e aí eu posso doar para um fundo nacional, estadual ou municipal. E aí, por exemplo, você é de uma cidade que você sabe que na sua cidade tem um projeto legal para criança e adolescente, você vai lá e incentiva isso. Então, quando você faz essa destinação, né, porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, eu sei que o nosso tempo é curto, mas vamos falar. Por quê? Porque quando eu faço a destinação, eu não tiro nem um centavo do meu bolso. Tá? Eu estou dizendo onde eu quero que aquele imposto que eu estou apurando na declaração agora vai. Então, eu posso mandar direto para o fundo da criança e adolescente e esse dinheiro não vai lá para o cofre público, não. Ele vai para aquele fundo e aquele fundo tem projetos. Tanto o fundo da pessoa idosa quanto o fundo da criança e adolescente
pela própria definição dele, são projetos aprovados, tem conselhos que vão lá, vão aprovar esse projeto, e é importante que cada um conheça o projeto, participe, seja solidário, seja cidadão, né? Participe da comunidade para a gente poder cobrar depois também. Mas o mais importante é assim, que eu vou fazer isso sem tirar dinheiro do bolso. Eu só estou dizendo assim, olha, eu quero que o meu imposto vá para aquilo. Vou dar um exemplo rápido. Por favor. Se eu tenho 5 mil de imposto a pagar, e aí é importante, porque lá na fichinha lá do próprio programa, ele já diz quanto que eu posso doar. Não preciso fazer cálculo se esse 3% do meu imposto devido para 3% para... Não, ele diz lá, olha, você pode doar para o Fundo da Criança e do Adolescente R$1.000. Deu 5 mil a pagar. Fiz toda a minha declaração, deu 5 mil a pagar. Aí eu vou lá naquela fichinha e falo, opa, posso destinar R$1.000. Aí eu clico lá, destino R$1.000, meu pagamento de imposto desce para 4 mil e eu recolho um DARF de 1.000. Eu continuo pagando os mesmos 5 mil, só que eu estou dizendo, olha, 1.000 eu quero que vá para criança e adolescente, 1.000 eu quero que vá para pessoa idosa. Tá? Se for a restituir, é a mesma coisa. Deu 5 mil a restituir. Eu vou lá, vejo lá doações na declaração, tem R$1.000. Quando eu coloco lá R$1.000, essa minha restituição sobe para 6. Então, eu vou adiantar R$1.000 agora, eu sei que o pessoal fala, não, mas estou tirando do bolso. Não, você vai adiantar, mas você vai receber 6, não vai receber mais 5. E esse 1.000, ele vai ser corrigido pela Selic. Quando você receber a restituição, ela é corrigida pela Selic. Quer aplicação melhor que essa? Né? É lógico que a gente não está pensando em aplicação, a gente está fazendo bem. Mas claro, até um consolo, né, para a gente lá, um incentivo para fazer essa destinação. Essa é a terceira novidade aqui no programa, que você não tira dinheiro do bolso, mas você aplica de uma forma saudável. Não que pagar imposto de renda não seja também uma forma saudável para uma utilização saudável, mas que indiscutivelmente você vai além da obrigação tributária do pagamento, e se você se envolve na atividade social e fazer um bem com dinheiro destinado ao imposto de renda. Mas a coisa não para por aí. Nós temos mais alguns minutos aqui de programa e nós queremos explorar. Conta pra gente a próxima novidade. Olha, essa não é tão novidade, mas é extremamente importante. Eu diria que é a declaração pré-preenchida. A gente recomenda, ano após ano, e a gente tem uma campanha grande em cima disso, que todo mundo que tem que fazer a declaração de imposto de renda comece a fazer a partir da declaração pré-preenchida. Então, você tem que ter acesso à conta GovBR, e com esse acesso você consegue baixar para o seu programa ou fazer diretamente no ECAC e todos os seus dados já estarão lá. E o que vem na declaração pré-preenchida? Virão os dados da declaração do ano passado, das suas fontes pagadoras relacionado também ao que você recebeu no ano passado, as despesas médicas, saldos bancários, lucros em investimentos também vêm carregados. Lembrando que essas informações que vêm na pré-preenchida são informadas pelas fontes pagadoras. Sim. Então, é dever do contribuinte verificar se essas informações estão corretas, porque pode ter algum erro. Se tiver um erro, a gente recomenda que ele retire essa informação e pode também deixar de vir alguma informação. Então, o correto é colocar aquela que não esteja já presente. Enfim, também tem informações de operações imobiliárias. E quais são as vantagens de usar a declaração pré-preenchida? Primeiro, que facilita o preenchimento. Para grande parte da população já está praticamente pronta. Basta você dar uma corrigida. Segundo, que reduz a chance de você cair em malha. E terceiro, que é um grau a mais de prioridade. São vários graus de prioridade. Está no meio do caminho ali, não é o principal é de idade, é de 80, mais de 80, mais de 60, mas você começa a ganhar mais prioridade para receber a sua restituição nos lotes pré-programados. Bom, já que você falou do tema, eu acho importante a gente esclarecer os principais motivos, ou numa curva ABC, quais são os principais motivos que levam as pessoas a caírem na malha fina. Tá, eu vou falar da despesa médica, você fala da omissão de rendimento, Ricardo? Pode ser. Então, vamos lá, despesa médica e omissão de rendimento, a gente diria que abarca aí grande parte das retenções. Despesa médica seriam as despesas declaradas, às vezes, em nome não da própria pessoa, ela acha que pode declarar uma despesa do pai, do filho, sendo que esse não consta na sua declaração como dependente. Despesas não dedutíveis também, por exemplo, vacina, você não pode deduzir uma despesa gasta com vacina, e outras mais, comprou uma muleta, você não pode, algum aparato desse médico. Enfim, uma outra questão também que incide muito em malha é que hoje é muito comum a pessoa contratar o plano de saúde dela em nome de uma pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa jurídica dela mesmo, um MEI, ou
de um parente. Às vezes o filho tem uma empresa, a mãe tem uma empresa, porque é difícil você contratar de forma individual na pessoa física. Então você contrata pela pessoa jurídica, o serviço é o mesmo, você é cliente desse plano de saúde. E qual é a preocupação da Receita? Esse plano está sendo contratado por uma pessoa jurídica. Você é pessoa física. Pessoa jurídica não se confunde com pessoa física, como bem esclareceu aqui o Cláudio. Mas se você comprovar que você que pagou essa despesa, porque normalmente você pede para o seu irmão contratar, mas quem paga é você. Você recebe o boleto, você paga todo mês. Então, se você tiver o comprovante que você todo mês pagou, ou de que você repassava para a empresa aquele pagamento, que às vezes a empresa paga e você repassa para ela, você consegue e pode, é possível que você declare esse valor e deduza esse valor. Bom, na omissão de rendimento, só lembrar que quando eu coloco um dependente, eu não trago só as vantagens do dependente, eu tenho que trazer também os rendimentos dele, que é também uma das causas grandes de cair na malha. Que são os principais motivos. Olha, nós adoraríamos continuar essa conversa e essa prestação de serviço, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria em 30 segundos as considerações finais. Queria agradecer mais uma vez imensamente ao SINP a oportunidade de dizer que a Receita Federal está à disposição do SINP e dos contribuintes para esses esclarecimentos. Dr. Cláudio Ferrer de Souza, Dr. Cláudio Afonso de Andrade, Dr. Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior, nosso mais profundo agradecimento por esta prestação de serviço à sociedade, aos esclarecimentos, porque, afinal de contas, todos nós queremos trabalhar em conjunto para o bem do país. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!